A gente começou até a falar sobre o assunto, eu interrompi para não atrapalhar esse momento agora. Eu gosto de pedir para os meus clientes, principalmente os que têm a condição de pagar uma consulta particular, sempre consultar com, principalmente quando é caso ortopédico, que é a maioria dos meus clientes, consultar com médicos de renome, médicos que atuam como perito, médicos que são reconhecidos em todo o Maranhão como médicos que têm um histórico e tal. Isso é importante ou não é importante na tua visão? Pegar um laudo de um médico e dizer, pô, esse médico aqui, foi esse médico aqui que me operou. Ele é bom. É aquela história que eu te falei. Depende. Eu vou te dar um exemplo. Eu já vi médico, uma perícia que eu fiz recente, ortopedista, médico do trabalho, né? Teoricamente, ele tem que entender muito bem dessas condições, mas que fez um relatório médico para um paciente faltando dados chaves. Sim. Então, assim, não necessariamente o renome do médico quer dizer que ele vai fazer um relatório adequado para a perícia médica. Quais informações são essenciais para constar num relatório adequado? Digamos assim, nossa, eu quero... me consultei com o médico porque o que mais a gente vê é fulano de tal possui doença X de tal, por isso está incapacitado. Mas o que seria mais interessante levar? Profissão? Por que ele está incapacitado para isso? Ótimo. Assim, um relatório médico, é como eu falei mais cedo, ele tem um caráter de expor o que acontece com aquele autor, né? Então, assim, expor o que ele sente é muito importante. O CFM até tem, né, em resolução dizendo o que deve constar, né? Os parâmetros, mas assim, de maneira mais aqui palpável, identificação do paciente, tem que ter atividade que ele desempenha. É importante colocar os exames complementares? Muito importante. Mas mais importante ainda é colocar o exame físico do paciente. Porque a gente precisa entender aquelas limitações que o paciente tem. O paciente é leigo. Às vezes, nem ele consegue dizer as limitações que ele tem. Sim. E tem coisa que às vezes por conta disso passa batido. Esse foi um caso que eu estava comentando mais cedo, que são os casos psiquiátricos, normalmente a gente pega muito, né, que no relatório médico dizia lá que a pessoa tinha caso, e não era nem um médico, nem um relatório de médico particular, do sistema público de saúde, né? Lá dizia, um relatório bem detalhado, olha, tem episódios, tem devaneio, tem alucinações. Então, já o paciente ele já foi para a perícia com um relatório de um médico dizendo que ele tinha. Aí, quando chegou na perícia, lá consta no laudo, ele relatou a vida dele todinha. Uma infância e uma adolescência repleta de abusos físicos e emocionais. No final, o perito disse que ele não estava com nenhuma deficiência, não tinha nada, porque ele aparentemente conseguiu conversar normal com o perito. Ai, é triste. Aí é revoltante, a gente olha, né? Porque isso é interessante, como é que eu mensuro uma incapacidade psicológica? Porque nem sempre a pessoa está tendo na episódio. Na verdade, seria uma psiquiátrica, né? Isso. Saúde mental. Vamos falar de forma mais abrangente. Vou até complementar aqui a pergunta da Marcele. Como é que uma pessoa que passa 10 anos sendo atendida em hospitais psiquiátricos com diversas internações, tem diversos laudos, tanto de psiquiatra e de psicólogo, né, atestando aquele histórico, e um perito que às vezes faz uma perícia em 20 minutos, nunca viu aquela pessoa, sentou, levantou, em 20 minutos vai mensurar essa questão, porque assim, a ortopédica a gente tem ali os laudos, mas e na questão psiquiátrica, em 20 minutos de conversa, tem como o perito avaliar isso ou não? Tem. Como? Qual que é o problema? É o problema que mais se enfrenta em relação à perícia. Comprovação. Teve diversas internações. Foi.
Quando? Quantas? Entende o que eu estou te falando? Porque assim, como existe a questão do médico assistente ser parcial, só o que ele escreve lá sem comprovação não se pode tomar sempre como verdade absoluta. Por exemplo, uma internação é um fator não observável em uma perícia. Então teria que ter um prontuário. Exato. Como é que eu vou saber se ele internou mesmo ou se está floreando? Na perícia médica existe uma coisa que chama de laudo gracioso. É aquele laudo, aquele relatório médico. Tá vendo? A gente sempre acaba confundindo. Porque... No começo eu era muito caxias com esse negócio de laudo e relatório. Hoje eu falo laudo para qualquer coisa. Mas é porque assim, eu vou te dizer porque confunde. Na faculdade não se diferencia isso, não se ensina essa diferenciação. E na prática, mesmo sendo perito, tu vai ver, eu recebo um monte de laudo médico. Sim. E assim, eu acho que é uma coisa que não vale a pena inculcar. Na prática, eu acho que é mera tecnias, né? gente? Mera formalidade. Mera formalidade. Né? Então assim, até perdi aqui o... Da questão psiquiátrica. Pronto. Então assim, a psiquiatria ainda tem esse caráter especial da coisa. Por quê? Se o paciente, dependendo da patologia, ele não está em surto, tu consegue conversar com ele normalmente, tudo direitinho. Algumas patologias, ele estando em surto ou não estando em surto, tu vai perceber de cara, só de olhar. Mas outras, se ele não está em surto, tu não vai perceber. Aí você precisa... A perícia, ela não é só exame físico. Ela não é só o que você está vendo ali. Ela é uma análise documental e uma análise clínica, né? Então, assim, você precisa ter esses dados na mão. Não adianta o médico assim chegar, teve diversas internações. Mas diversas internações é o quê? 2, 3, 4, 5. E nessas internações, o autor estava fazendo o tratamento adequadamente como tinha sido prescrito. Isso é uma coisa que pega muito. Mas muitas pessoas não fazem por questão financeira. Pois é, mas essa que é a questão, precisa comprovar. Aí nesse caso não é uma comprovação que você vai dar para o perito. É uma comprovação que você precisa dar ao juiz. Aí a gente vai entrar num mérito que é muito mais profundo, que não tem mais a ver com o laudo médico pericial. Porque o juiz, quando o médico diz, olha, ele não está fazendo o tratamento médico e por isso, se ele tinha condições de estar desenvolvendo as atividades dele, o juiz, ele dificilmente vai verificar uma impugnação minha que diga que ele não está fazendo por conta da falta de verba. O juiz vai verificar, não, ele tem condições de trabalhar. Mas a questão, vou te dizer o que é, não é a questão da falta de verba. O que tu vai chegar e conversar com o juiz não é questão de falta de verba. O autor tentou o tratamento pelo SUS? Sim. Porque está na lei. Entendeu? Então, assim, ele não pode se negar. Essa é que é a questão, é porque está na lei. A gente sabe que é difícil, mas o autor não pode se negar. Ele tem que, a não ser que seja um tratamento que não seja coberto pelo SUS. Aí fundamenta direitinho. Mas o tratamento que tem pelo SUS, o autor precisa comprovar que ele tentou pelo SUS. Não, está marcado para 6 meses depois. Mas a tentativa aconteceu. Essa questão é psiquiátrica. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa com bipolaridade. A pessoa com bipolaridade tem os episódios de mania e os episódios depressivos. E às vezes, nos episódios depressivos, também tem a hipomania. Que a pessoa pode estar aqui... Eu posso ter estado ontem num episódio de bipolaridade, se eu tivesse, atacadíssima, e hoje tá aqui normal. Mas e aí? Na questão psiquiátrica, dá para levar mais a ferro e fogo os laudos, o histórico e o prontuário do que aquela conversa, justamente porque pode ser que no dia que eu estou conversando com aquela pessoa, ela está aparentemente ok, mas ela não está ok de verdade. Quanto a isso aí, claro que eu não vou poder dar todos os detalhes. Meu Deus! Mas existem alguns sinais clínicos que a gente observa nessas patologias clássicos, né? Exato como se observa na depressão,
como se observa na bipolaridade, como a gente sabe que existem transtornos bipolares mais graves do que outros. Sim. Né? Mas é como eu te disse, a perícia, ela não é apenas aqueles 20 minutos. Documento mais o exame clínico. E né? assim... E juntar isso tudo, aí é que você chega a uma conclusão. Ia ser bom se todos os peritos seguissem essa linha, né? Porque às vezes é só aqueles 20 minutos. Quando a gente fala... Só complementando aqui. Quando a gente fala sobre a apresentação da documentação, né? Eu apresentei um laudo, vamos supor, minha incapacidade começou em 2021. Eu apresentei um laudo, mas aí eu não tive condições de voltar no médico. Na minha cidade só tem um postinho de saúde, aquele médico não vai me dar um laudo. Eu não tenho, porque a gente atende muito pessoal do interior. Não, mas o médico do postinho de saúde, ele tem que te dar, ele deve dar esse laudo. Mesmo ele sendo clínico. Vou voltar lá no hospital clínico, X tá? e vou apresentar. Isso é direito do paciente que passa por uma consulta. Ele pode até não dar o melhor relatório atestado do mundo, tá? Mas é obrigação dele fazer esse relatório médico. Isso faz parte, é parte integrante da consulta. Tanto que o CFM diz, é bem claro nas resoluções, que não pode haver cobrança extra para que seja emitido um relatório ou atestado médico. Porque eu já vi assim, ó, encaminho ao ortopedista. Aí o clínico vai lá, carimbão, e manda. E aí? Nesses casos, geralmente isso acontece porque, assim, ele não se sente apto a dar um relatório mais detalhado e encaminha para o especialista. Mas, assim, se o paciente quiser, é obrigação dele dar. Tá? Isso é muito interessante. Principalmente porque eu tenho não é um, não são dois, são vários que foram no hospital específico, no hospital municipalzinho lá, que tem seu médico e tudo, foram fazer essa consulta, eles já tinham alguns exames mais antigos para ver se precisava de mais acompanhamento do que precisava. O médico simplesmente disse, não dou laudo, não faço nada, não faço acompanhamento, não faço nada. Vários clientes já me Volta aqui relataram. só se estiver passando mal. Que relataram que Não o médico pode. disse que não ia dar laudo. Pode ser que tenha sido por conta da questão da emergência, mas assim, ó, isso aí é outra coisa que a gente tem que deixar claro também. Vamos passar pela questão dos atestados e das declarações, tá? Faz parte da consulta médica o atestado. Então, teoricamente, é direito do paciente ter seu atestado, independente do médico querer dar ou não, é direito dele. O médico tem que dar o atestado médico. Se ele fez a consulta, consultou o paciente, ele tem que dar o atestado médico. Agora, ele não é obrigado a afastar o paciente. Sim. São coisas diferentes. Sim. Eu posso dar um atestado médico de que o paciente seria a declaração que é praticada, né? Que ele esteve em atendimento por tal tempo, mas que não precisa de afastamento de suas atividades laborais. Do mesmo jeito que posso dar um atestado médico dizendo que ele precisa de 2, 3, 4, 5, 15 dias, um mês de suas atividades, tá? Sim. Isso é muito interessante mesmo. Até para saber, né? Porque a gente não sabe até onde vão os limites da atuação do médico, principalmente os que estão atendendo o sistema público de saúde. Sim, sim. Porque é muito fácil a gente dizer, vai no médico X, tu paga, tu vai receber. Mas é porque isso passa muito pela questão das mazelas do sistema público. Sim. Né? Às vezes sobrecarga, às vezes desconhecimento mesmo, assim. Hoje eu acho que nem tanto, porque tem um tempo a gente teve umas discussões nos grupos sobre isso, sobre esse tipo de coisa, sobre a questão do atestado, se é direito, não é, se tem que dar, se não tem que dar, né? Mas muita gente, quando se teve essas discussões nos grupos médicos aqui, né, do Maranhão, desconhecia isso, que o atestado é obrigatório, se Sim. o paciente pedir é obrigatório, mas o afastamento não é obrigatório. Sim. Tá? Sobre uma questão que eu anotei, só que passou e agora eu quero voltar. No exame físico ortopédico, se o médico diz, bora fazer um teste de não sei o que, tentar pegar como simular pegar uma coisa no chão. Se aquela pessoa realmente sente muita dor e diz assim, doutor, eu não consigo. Isso é levado de uma forma negativa? É melhor que ele tente
E não deve ser levado de uma forma negativa. Mas assim, geralmente em testes ortopédicos para fins de perícia médica, não se utiliza testes ortopédicos convencionais, que são aqueles testes ortopédicos irritativos, porque eles têm resposta subjetiva. Entende? O autor pode chegar a qualquer momento e dizer tudo que o médico pedir para ele fazer, ele dizer que ele não consegue, porque ele está pleiteando benefício. Sim. Tá entendendo? Então, assim, vou dizer, a gente costuma ter uma predileção na perícia, ou pelo menos deveria, né? Ter uma predileção por testes de avaliação de simulação e testes que confundem, né? Você faz a análise e assim, usa também os irritativos, mas por quê? Porque você precisa analisar se aquele autor está simulando ou se ele realmente sente. Por isso que às vezes, não sei se tu já passou por esse tipo de situação, o perito pede pro autor fazer algumas coisas que tu acha inusitado. Tira uma camisa, faz isso, faz aquilo, né? Então, assim, é justamente para avaliar as características de maneira que o autor nem perceba que está sendo avaliado, para que ele não simule. Sim. Né? E a simulação é um problema muito grande nas perícias. Tipo, o perito médico brasileiro, ele é mais um detector de mentira do que um detector de incapacidade. Infelizmente, isso é uma realidade. E eu tava até comentando com Marcele. Eu já tive uma estagiária que a mãe dela é perita. E ela relatou pra mim que já teve um caso que ela tava acompanhando a mãe dela lá na Justiça Federal, realizando algumas perícias, que tinha uma pessoa que tinha epilepsia. A menina se jogou no chão e começou a claramente simular um ataque epilético. Assim, eu costumo muito dizer, isso é outra coisa que volta e meia eu digo pros autores que eu faço perícia. Eu digo, olha, sou médico perito, vou lhe atender. É importante que o senhor não tente me enganar, porque se o senhor tentar me enganar, eu vou, até falei isso aí pra ti uma vez, eu vou perceber, não vou lhe dizer que percebi, e isso vai impactar negativamente no seu laudo. Na minha conclusão. E impacta negativamente. Porque assim, quando tu percebe que uma pessoa está simulando, querendo ou não, tu já vai com o pé no freio em relação à incapacidade. Porque se tem capacidade, por que simula? Sim. Ela pode até estar incapaz, mas aí como simulou... Aí tu já vai fazer uma análise muito mais criteriosa, né, do que às vezes até do que o necessário para poder saber se realmente há incapacidade ou não. E aqueles critérios, 180 dias, 120 dias, 1 ano, 2 anos, como é que vocês assim, chegam a essas datas? Pois geralmente esses critérios a gente costuma pegar muito dos manuais, né? INSS e outros manuais que a gente tem. Sim. Livros, tá? Para tentar embasar cientificamente, para não ficar na questão do achismo. Mas existem algumas patologias que elas não têm. Então, o que acontece? A gente avalia a patologia, avalia o quadro clínico, avalia a forma que o autor está se sentindo para precisar mais ou menos um tempo necessário para tratamento. Tá? Excelente. Das questões das inusitadas. Você já teve alguma situação inusitada que aconteceu? Igual essa da epilepsia. Já alguma aconteceu? Eu já tive bizarrice, várias. assim. Eu tive várias. Não, pode comentar, Assim, gente. Isso é uma coisa engraçada. É bem legal, comum? assim. Como eu te falei, no Brasil, em se tratando de perícia médica, principalmente previdenciária, a gente é mais um detector de mentira do que um avaliador de fato da incapacidade, né? Da questão da incapacidade. A primeira perícia que eu fiz em Parnaíba, na primeira logo assim, a primeira perícia que eu fiz na minha vida foi uma previdenciária. Primeira perícia. Chegou uma mãe com uma criança. Ele devia ter uns 6, 7 anos, por aí assim. Ele teve uma lesão, né, de ombro,
plexo braquial no parto. E perguntei pra ela, mãe, mas o que é que acontece? Ele não consegue desempenhar as atividades dele? Não consegue brincar? Não, consegue... Não, doutor, acontece é que ele não tem força no braço esquerdo dele. Aí eu... Tá. Aí eu olhei pra ele, avaliei. E ele, menino muito ativo. Frautinha. Subiu na maca, desceu, chamei ele, eu, vem cá, para avaliar, conversei com ele, perguntei se estudava, isso e aquilo. Ele respondia tudo tranquilo. Aí eu, vem aqui, aperta minha mão. Aí com a mão, o braço, a mãe dele disse que ele não tinha força, aperta a mão, ele, com força também, que nem a outra. Aí eu olhei para ele assim, eu, segura aqui no meu braço, com essa mão aqui. Aí ele segurou. Eu levantei ele pendurado pelo braço, que ele não tinha força. Meu Deus. E a cara da E mãe? ele segurando. Não foi assim, com o braço esticado, não. Foi ele segurando assim, ó. E a cara da mãe nessa hora? Não, a gente como perito, a gente não diz nada. Porque assim, isso é prezando não, pela sim, harmonia. sim, mas com certeza. Mas assim, eu levantei, olhei pra ela, tá bom. Eu acho que até mesmo pelo fato do perito não informar que ele verificou alguma coisa assim, muita gente sai da perícia achando que passou. Eu sempre pergunto pros clientes, e o que você achou? Ai, foi ótimo, doutora, não sei o que. Quando eu olho lá, É o mais comum, é o que a gente vê. Outro dia chegou um que falou assim, não, mas eu passei na perícia médica, não sei mais o que, todos, e as administrativas e as judiciais todas negativas. Não, mas eu passei na perícia, passei em todas as perícias, passei nas do INSS, passei em tudo. Olhando o laudo, não tinha nada. Nada com nada. A gente já começa a ficar desconfiado, né? Quer ver outro exemplo? Pode falar. Vou te dar outro exemplo. Esse foi bem interessante. Esse aí, assim, pra mim, até hoje, foi o melhor de todos. Analisei um autor que tinha uma sequela de poliomielite, a lei anterior ao ingresso no mercado de trabalho, né? Sim. E dizia que não conseguia ficar de pé, que precisava do auxílio de muleta, e ele entrou de muleta. Aí eu, tá, tudo bem, então vamos avaliar, né? Na minha cabeça aqui, no caso, não disse isso para ele. Vamos avaliar aqui para ver se houve o agravamento, né, da patologia. Aí eu pedi para ele, seu fulano, retire a calça e deite na maca para que eu possa avaliar. Ele tirou a muleta, era uma muleta canadense, né? Tava usando só de um lado, do lado da lesão. E ele encostou assim na minha mesa. Aí ele deu os 2 passos, marca próximo, né? Tirou a calça. E no tirar da calça, na perna que não tinha nenhum problema, ele se apoiou só nela, tirou a perna da outra. Aí depois ele se apoiou na perna que tinha a alteração, a sequela de poliomielite, sem se apoiar em lugar nenhum. Tirou. E eu olhando. Também não disse nada. Aí ele deitou na maca. Avaliei. Vi a questão do problema. Fiz os testes. Agora o senhor pode descer na maca e se vestir. Ao descer da maca, sozinho, sem apoio, sem dificuldade, ele foi lá e, novamente, para vestir a mesma coisa. E eu olhando. Aí eu... Tá vendo aqui? Computador. Aí eu, tá certo, seu fulano. O senhor tá liberado. Aí ele... Passei na perícia. Foi-se embora. Esqueceu Ele voltou, adivinha o que foi que ele esqueceu? Ah, não! Esqueceu a muleta. Cara. Então, assim, gente, assim, dá vontade de rir na hora. Mas, assim, a gente tem que manter o decoro. Mas, assim, olha, eu digo são logo, coisas não foi o advogado que diga vai de bengala. São coisas foi o advogado que mandou absurdas. ir de bengala. São coisas absurdas. Tem coisas assim que acontecem. Não, mas isso é verdade. É Você capaz fica de dizer. impressionado. É capaz de dizer, não foi o advogado que me mandou vir de bengala. Eles tiram ideia, cara. Eu queria fazer umas perguntas sobre autismo. Tem bastante cliente também. Acho que
Tem pau a muito, pau sim. com o ortopédico lá no escritório, tem essa demanda de autista. E assim, tem aqueles autistas que tem aquela questão da hiperatividade, que parece que o menino comeu 1 quilo de açúcar, e tem aqueles que são mais contidos. E o fato dele ser contido não quer dizer que ele não tenha as dificuldades do dia a dia, dificuldade de aprendizagem, tem as limitações dele no convívio social. Mas nisso, em uma perícia, é essa questão desse autista que não é hiperativo, que é mais contido. Como seria, assim, pro perito essa avaliação? O fato dele ser mais quietinho, então... está ok? Na verdade, agressividade ou agitação, né, não é bem um critério utilizado para fins de concessão de benefício. Hoje em dia, assim, o instrumento de avaliação mais atual é a portaria conjunta que tem, né? Que tem toda aquela tabela que hoje em dia é praticado pelo INSS, né? Que estão os fatores ambientais, que tem uma tabela. Dependendo de onde você realize a perícia, você vai muito pelo que o juiz pede. Tem juiz que tem uma quesitação voltada para isso. Tem juiz que já tem uma quesitação voltada mais para a lei, né? Até esqueci agora, não me recordo o número exato. Mas assim, a gente consegue perceber. Mas assim, a questão dos impedimentos de longo prazo, que hoje em dia essa questão de deficiência é uma questão muito complicada. Mas tem uma lei que diz que todo autista é deficiente. Sim. Tem. Essa lei, ela é feita lá pelo legislativo. Ela não tem critério técnico. Também é um caso monocular. Meu Deus, que sintonia. É outra questão. Esse eu acho que é o... A lei, ela é pelo legislativo. Eles não se valem de critério técnico. Olha, quando saiu essa lei, era uma loucura de monocular batendo lá no escritório. Calma, não é bem assim, não, é porque eu vi. Porque tá na lei, tá na então lei, eu vou passar na perícia. Eu não tenho é direito, assim. a lei diz que eu tenho direito. Pois é, não é bem assim, tá? Para fins de perícia, não. Não é bem assim que acontece. Se tu for avaliar por essa tabela que eu tô te falando, a maioria não preenche critério para acesso ao BPC. Do monocular. Do monocular. Né? Autismo, o que acontece? A gente bate mais uma vez naquela questão dos tratamentos. E no autismo isso aí é muito mais importante. As terapias. Mas é muito difícil. Você tentou? Mas nesse caso, tentou. Você gostaria o quê? Que digamos, uma cliente mora no interior X, digamos Itapecuru. Mora em Itapecuru. Lá não tem as terapias. Ela teria que conseguir uma declaração dizendo que não tem. Algo que comprove. Algum tipo de documento que comprove. O problema é que eles não dão. Eles não dão. Sabe por quê? Porque se a cliente vai lá e chega na questão lá da saúde e diz assim, eu quero uma declaração que vocês não estão oferecendo terapia pro meu filho autista. Eles vão imaginar o quê? Ela vai pegar esse documento, vai entrar na justiça, vai colocar no blog, vai entrar contra o prefeito, isso vai ser um escândalo, isso vai ser assim, isso vai ser assado. Olha, na questão de renda pro BPC, para fazer o abatimento, precisa de uma declaração que o SUS não fornece. Até isso, aqui em São Luís, eu acho que eu só tive uma cliente que conseguiu essa declaração, que aqueles medicamentos que a filha dela tomava não eram fornecidos pelo SUS. De resto, eles iam atrás do documento e eles diziam que não iam dar. E aí eu não conseguia fazer o abatimento da renda do BPC. Então, uma coisa... Em São Luís, que, digamos, as coisas são mais fáceis, no interior, isso aí é um escândalo, a pessoa ir na prefeitura pedir uma declaração que não tem gente para fazer terapia. É complicado. Mas assim, isso precisa começar a acontecer. Mas aí que tá, quem perde é o segurado. Mas aí como é que eu... Olha assim, pensa, te coloca no meu lugar como perito e pensa assim,
como é que eu vou comprovar aquilo ali? Mas aí que tá, tem que ter... O INSS não costuma fazer esse tipo de coisa. Mas já aconteceu, já vi acontecer. Não comigo, eu te digo, eu já fiz mais de 400 laudos previdenciários. Eu nunca tive um pedido de esclarecimento. Nunca. Mas assim, já vi caso que aconteceu. Do INSS impugnar mesmo. Perícia. É raro, mas acontece. É porque geralmente o INSS tá nada com nada. Mas assim, aí se ele chegar pra mim, ou o próprio juiz chegar pra mim e questionar, baseado em quê? E tem uns quesitos, uma quesitação conjunta já, que às vezes é baseado em quê você tal informação. Qual o documento? Se eu não tenho um documento, como é que eu vou dizer? Que assim... Eu entendo que é difícil. Eu tiro por mim. Talvez eu esteja falando isso com uma visão mais pro autor, mas a realidade de hoje, você sendo médico, é fácil ou é difícil? É difícil. Pois é, então se aquela pessoa não tem o documento, tá dizendo que não tem e que não consegue, qual é a chance daquela alegação ser verdadeira e qual é a chance dessa alegação ser falsa? Ainda mais quando ela vem do interior. Mas aí é que tá, esse aqui é o problema. Eu, como perito, eu não lido com chance. Eu lido com o que tá na minha frente. Porque isso aí é ser parcial. Eu acho que eu não ia conseguir ser perito. A frase que foi uma coisa que eu ouvi durante os cursos, e assim, é uma das coisas mais difíceis de ser perito. Tu sabe qual é a maior dificuldade de ser perito, e principalmente previdenciário? É você separar, embora assim, quem realmente se encaixa naquele direito de quem precisa. Porque se tu for atrás, todo mundo precisa. A maioria das pessoas são extremamente carentes, precisam. Mas só que aí eu tenho que conseguir enquadrar aquilo ali. Aquilo tem que se enquadrar na lei, tem que se enquadrar nos critérios de incapacidade ou de impedimento de longo prazo. Eu não posso fazer uma perícia a esmo, com achismo, porque senão eu vou cair naqueles peritos que às vezes te dão uns laudos que tu não gosta e tem sentido mesmo não gostar, faz sentido não gostar. Entende? Conseguiria, Marcelo? Não, eu tô aqui refletindo porque é tanto problema pra gente conseguir documento pra dar entrada no benefício, mas pra assistente social do CRAS, é só ir lá. Não, eu tô revoltada até hoje. Não, mas é porque realmente a gente tem, principalmente benefícios sociais, a gente tem um problema pra conseguir documentos, N de documentos. Atualização de cadastro único. Mas a pessoa chegou lá, não, a gente dá entrada por aqui, porque não sei mais. Basta dar entrada. Quando eu fiz perícia em Parnaíba, tinha muito caso de autor que chegava lá, a gente via que eu olhava assim, não, o senhor pode ir para casa, eu já sei que o senhor é incapaz, que o senhor tem um impedimento. Mas que quando eu via, foi administrativo. Atualização de cadastro único. Tinha muito. Sim. Bastante. Eu quero voltar para a questão do monocular. Vamos lá. Qual é o entendimento hoje aqui na Justiça Federal? Que monocular não tem a questão de incapacidade, é certo? Se for, por exemplo, motorista de ônibus, monocular não tem como. Não tem como. Agora, se for qualquer outra coisa, pra eles, tá tudo lindo. BBC, então. Tu tá louco de pedir BBC. Pois é o que eu tô te falando. Depende muito de todos esses critérios. E aí, o que eu quero saber de ti, na tua opinião, lavrador, pescador, monocular, consegue ter uma vida normal? Imagina, um pescador, geralmente eles saem 5, 6 horas da manhã pra pescar e voltam no final da tarde. Tem toda aquela questão do claro, do escuro, da perda da profundidade, com o olho. Ele usa correção? Olha... Essa que é a questão. Então, tipo assim, cegueira total desse olho. Se eu não uso
o óculos para esse, eu estaria mais ou menos ok. Se eu já uso óculos, eu já teria um prejuízo? Mas é o que eu tô te falando, depende de cada quadro. Porque assim, aí, tu não está mais me falando só de cegueira monocular. Entende? Sim. Tu me falou de uma cegueira monocular e de uma provável alteração da visão do outro lado. Não, porque eu tive um caso Tá certo? que foi até pra turma recursal. A gente fez sustentação oral, ficou 2-1 e a gente perdeu a aposentadoria, mas conseguiu o auxílio acidente. Certo. Ela é marisqueira, ela visão monocular, só que ela usava o óculos fundo de garrafa. Então, o olho bom não era bom. Porque ela usava o óculos fundo de garrafa, ela tinha uma perda grande. Mas é que tá, os critérios que a gente tem, né? Ministério do Trabalho, eles levam em consideração a visão do olho com correção. Eles não levam em consideração a visão do olho sem correção. Ó, tem muito autor que às vezes em perícia oftalmológica, às vezes ele já começa mal, por quê? Ele não leva o óculos. Ah, não, misericórdia. Ó, eu tive uma autora agora, recente, das perícias que eu fiz, segunda e terça-feira, que ela tinha cegueira monocular e ela disse que não enxergava bem do outro olho. A senhora usa óculos? Uso. Cadê os óculos? Deixei em casa. Bem, não tinha advogado. Ou era frouxo. Entende? Assim, então assim, é muito complicado a gente querer fazer matemática. Todo autor ele tem sua particularidade. Aquilo ali, a perícia ela é muito vasta. Tipo, o professor do curso que eu fiz, eu gosto muito de estar, ele dava muito exemplo pra gente, assim. Ele falava de uma vez de um autor que ele estava no interior, ele foi fazer uma perícia no interior, e quando ele chegou lá, ele entrou carregado. Aí ele olhou, estranhou e perguntou pra ele: mas o senhor anda sempre assim, carregado? Ele: não, doutor, é porque eu uso cadeira de rodas. Mas minha cadeira de rodas eu esqueci. Aí ele ficou assim: esqueceu a cadeira de roda? Como assim? Aí ele perguntou e ele falou: olha, o que aconteceu? Assim, não é só a gente observar que tá... Não, a gente pergunta, tem que perguntar para saber o que tá acontecendo. Aí ele perguntou para ele: não, doutor, vou lhe explicar o que foi que aconteceu. É porque foi a ambulância lá da minha cidade, da secretaria, que veio me trazer para fazer a perícia, o transporte. E a minha cadeira estava dentro do carro. Ele fechou a cadeira e deixou do lado dentro do carro. Só que na hora ele saiu tão apressado que me deixou aqui e levou a cadeira no carro. Gente, que doidice. Entende? Então, assim, é complicado. Ah, mas cegueira monocular, o que é que tu acha? Grande, assim... Até hoje, cegueira monocular, pura cegueira monocular, eu não peguei um caso que se enquadrasse. Não pela avaliação da portaria. Tá? Não peguei. Nem para incapacidade e nem para BPC. Para BPC. Não peguei um quadro que se enquadrasse. Até mesmo assim, porque os que eu peguei foram de lavradores, né? E muitos anos. Sim. Então, assim, ele trabalhava tranquilamente, né? A gente via que não tinha dificuldade, sem óculos também, né? Então, assim, tudo isso a gente analisa. Eu acho que quando Tá. nasce, a pessoa já vai lidando melhor com a situação do que quando a coisa acontece. Esses daí que eu tô te falando, geralmente foram por acidentes. Qual que era o problema? Não tinha comprovação do acidente, né? Tinha muita gente que tinha tido esse acidente há 20 anos. Quando era criança... Aí, assim, relata o acidente, mas não tem comprovação nenhuma do acidente, né? Sim. E a gente cai naquela mesma coisa, foi no posto de médico pra tratar e saiu sem documentação nenhuma. Pois é, isso é... Recentemente, eu pedi ficha médica de clientes, porque tem lá, fica a ficha médica, né? Dei entrada no dia tal, a prefeitura simplesmente fez uma limpa no hospital e jogou tudo fora. Mas Deus. isso acontece muito. É mesmo? Infelizmente, isso acontece Essa aí eu ainda não demais. tinha escutado. Acontece Eu mais. fiquei assim, tá, e agora? O que é que eu faço? Né? Ali tá o relatório da pessoa, a Mas vida aí, nesse dela. caso, requerimentozinho, a prefeitura, não tem. Então, vou requerer aqui um documento que vocês extraviaram.
a documentação médica. É o que a gente pode fazer. É uma questão tão... É até triste, porque tem essa questão de hospital de interior, falta de médico, aí tem a dificuldade de fazer os tratamentos, de fazer as terapias, aí tem toda essa questão, e tem os dois lados, como a gente está vendo aqui. O maior problema em perícias é comprovação. O maior problema. Sim. Inclusive, eu sofro muito com cliente de epilepsia. Justamente por conta disso. Porque os exames do epilético são vários, são caros. E a maioria só tem um laudo, uma folha dizendo. Aí eu recuso. Se não for epilepsia com outras coisas, eu acabo recusando. Porque como é que eu vou mandar a pessoa só com aquele papel? O médico não vai querer se satisfazer só com aquele papel dizendo que a pessoa tem epilepsia. Epilepsia, mais uma vez, diversas coisas que tem que se avaliar. Vamos lá. Eu sou o perito. Como é que você vai comprovar para mim que aquele teu cliente é incapaz por ter epilepsia? Porque tem gente que tem epilepsia e está controlado. Que a medicação não está sendo eficaz. Só que aí que tá. O perito não iria se satisfazer só com o laudo dizendo que ele toma medicamento e as receitas do medicamento. Depende. O exame não seria fundamental? O exame, epilepsia. Como é que tu avalia a epilepsia numa perícia? Tá aí, uma avaliação que é muito mais documental do que clínica de fato. A clínica que tu vai avaliar é o caso daquele teu cliente, que é cheio de... Eu já tive um autor assim, né? Fora isso, o que tu vai avaliar? Ele trata adequadamente? Como é que é esse tratamento? Esse tratamento, ele é refratário ao tratamento? Eu tive um cliente agora recente, que ele foi pra perícia ele é epilético. Só que eu peguei o caso dele porque no contato com ele, muito leiga, mas eu consegui perceber que não era só epilepsia. Lá o laudo dele pode acontecer, às vezes. Dizia que ele não tinha o lobo, eu não sei se fala assim, lobo temporal, lobo frontal. Sim. Pra mim, ele era como se fosse uma pessoa que existe um certo retardo, ainda que não esteja no laudo. Uhum. Ele não te olha assim, ele fica o tempo todo de cabeça baixa. Ele levou várias caixas de medicamento. Ele anda com a irmã, que basicamente fala por ele, porque ela diz que ele tem muitas crises. Ele tem uma pilha desse tamanho de receita e uma sacola desse tamanho de remédio. E eu vejo no olhar pra ele que não tem alguma coisa que não é normal. Só que os exames dele, ele tinha exame, não aparecia nada demais. Tá. E aí eu fiquei naquela. O exame principal que costumam se usar para tentar avaliar a epilepsia não é um exame que para fins periciais ele vai fazer tanta diferença, que é o eletroencefalograma. Uhum. Tá? Ele é mais para segmento desses pacientes do que para fins periciais ele não tem tanta importância. Tá? Da mesma forma que tem pacientes epiléticos que não têm um controle tão bom com a medicação que tem um eletroencefalograma normal. Da mesma forma que tu vai encontrar aqueles que, aí no caso, a gente vai para as tomografias. Às vezes ele tem uma alteração na tomografia que justifica aquela epilepsia de difícil controle, mas às vezes não tem, e o paciente é epilético. Aquele exame que faz do sono, tem alguma questão... Eletroencefalograma, não é nem do sono, né? É porque, assim, é preferível que faça com o paciente dormindo. Ah, sim. Tá? Agora que eu saquei. Entendeu? Não é nem que é a questão do sono, porque e essa questão do lobo temporal? O que seria... Aí tem que avaliar qual é a alteração e a relação com o quadro dele. Não seria algo típico de uma pessoa que tem alteração de retardo, alguma coisa assim? Pois é, mas aí quando a gente fala em retardo mental, qual o nível de retardo? Médio, moderado ou grave? Aliado a crises epiléticas que precisa de acompanhante?
Pois é, mas esse aqui é o problema. Ele precisa de acompanhante porque essa crise epilética ela é refratária. Porque se não for refratária, se ele conseguir controlar com as medicações, ele não precisa de acompanhante. Entende? Doutor, como essa questão da medicação, ela é bem discutida, quando é que o médico perito vê que aquela documentação que o autor está levando, ela é decisiva ou ela influencia, de certo modo, num laudo favorável ou não ao autor? Qual caso, de qual tipo de patologia estamos falando? Qualquer caso. Vamos qualquer caso. Porque assim, isso é muito, como é que eu posso te dizer? Isso é muito pontual de cada patologia. Sim. Né? Existem várias formas de... Só para ter ideia, tem patologia gastrointestinal que um dos critérios que você leva para atribuir, às vezes, um período de incapacidade ou não, é o acesso ao banheiro próximo que aquele autor tem. É uma coisa que talvez muita gente vai achar completamente inusitada, mas é um critério. Sim. No caso, por exemplo, problemas ortopédicos, o uso intensificado de remédios para controle de dor, ele é considerado ou não considerado? É considerado, sim. Com certeza. Assim, não é que não se considere, mas é porque precisa ver o segmento daquele paciente. Sim. Tu entende que tem paciente que, eu tenho hérnia de disco. Ele faz aquela consulta com o ortopedista passa uma medicação para ele, ele melhora. Aí depois ele entra na justiça, lá para tentar o INSS, porque o INSS já negou na época daquela crise. Ou então ele continua tendo crise de vez em quando, não trata, não faz fisioterapia, ou nem tenta ir atrás de fisioterapia, não vai atrás de fazer tratamento com nenhum tipo de medicação para dor. Sim. Né? Aí ele chega na véspera da perícia, ele vai no médico, o médico dá um laudo para ele, uma receita de uma medicação de uso contínuo. Eu bato isso demais com meus clientes. Não, ele é realmente incapaz? Entende o que eu tô te falando? No caso, ele tá dando causa à própria incapacidade. Pois é, ele precisa tratar. Sim. Tá? A incapacidade, geralmente, nesses casos, ela vai ser atribuída para ajuste de tratamento. Mas olha o que eu tô falando, ajuste de tratamento, ou seja, já existia um tratamento. Sim. Né? Ou aquele autor que tá num quadro, né, bem agudo, que realmente precisa prolongar. Geralmente, ajuste de tratamento. Pronto, tá aí. Geralmente. Tá? Quando o cliente fecha comigo, a primeira coisa que eu falo. Exemplo, poxa, tô há 30 dias em crise de hérnia de disco. Vai precisar... Tá incapaz, né? Sim. Tá tratando, vai precisar um tempo para melhorar. Mas aí, isso tudo, é como eu tô dizendo, a coisa mais difícil é comprovação. Essas informações precisam ser comprovadas. Quando se trata assim, é porque vocês precisam convencer mais o juiz do que o perito. Vocês têm que ter isso na cabeça, vocês têm que convencer o juiz. Mas é porque, às vezes, o juiz pega vocês e leva ferro e fogo. Que na maioria das vezes, o juiz segue o laudo pericial. Sim. Mas o principal... A principal pessoa que vocês precisam convencer é o juiz. Né? Então, assim, mas isso, sempre quando vocês pegarem um processo, vocês pensem, como é que eu vou comprovar isso aqui pro perito? Como é que eu vou comprovar que ele realmente não consegue? Com documentação. Que a clínica ele tá lá. Se ele for incapaz, na hora da perícia vai aparecer. Mas e a documentação? Sim. Do mesmo jeito que a análise documental às vezes pode derrubar um benefício, o exame clínico também no dia pode derrubar um benefício, mesmo com uma documentação boa. Sim. Né? Conjunto. É um conjunto. É como eu estou dizendo, sempre vai ser um conjunto. Não dá para analisar secamente. Se você analisar secamente, a possibilidade de erro é grande. Excelente. Não, a explicação para mim hoje foi excelente, suficiente e até orientar melhor os próprios quesitos, né? Sim, a quesitação, a triagem, porque a gente sempre faz uma triagem quando o cliente chega no escritório, tá? Você tem qual laudo médico? Como é que você faz acompanhamento com o quê?
Às vezes, é sempre... Não sei como é que acontece muito aqui na capital, né? Mas, assim, as poucas perícias previdenciárias que eu já fiz aqui na capital foi pro TJ, né? Nas varas de fazenda pública. Geralmente, os advogados não acompanham os clientes, né? Só o cliente vai e tal. Mas, assim, o cliente, ele precisa ser orientado. Às vezes, tem cliente... que assim, ele vai pra perícia e às vezes ele derruba o processo dele todinho. Sim. Ele derruba o processo dele todinho às vezes. Tem cliente que a gente percebe assim, isso principalmente acontece principalmente no interior. Tem cliente que a gente percebe assim que aquilo ali é uma maracutaia. Sim. Mas tem cliente que às vezes a gente percebe que é por desconhecimento. Que às vezes ele não sabe nem o que ele tá falando, do que ele tá falando. Ele fala umas coisas que, querendo dizer outras que... Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa conversa. Aí, por isso que às vezes eu digo, é isso mesmo? É assim, realmente? Não foi assim, assim, assim? Para tentar extrair informações. Isso acontece muito com aquele que é muito leigo, tem baixa escolaridade. Então, você tem que ter uma forma de extrair aquela informação dele. Às vezes é aquilo mesmo, às vezes realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas... às vezes, né, acontece. Uma perícia nunca vai ser igual a outra. Sim, com certeza. Pode ser parecido, mas não é igual. Eu tenho um cliente, eu sempre achei essa história estranha. Ele tem um problema no joelho e ele tem plano de saúde, então era pra ele ter o ápice dos documentos. Pô, com plano de saúde, dá pra fazer o tratamento. E aí é sempre aquela história. Eu fecho o cliente, eu digo... se mantenha fazendo tudo que o médico mandar para fazer fisioterapia, para fazer fisioterapia. Se consulte sempre. Não é por quando eu disser, sua perícia foi marcada. Essa é a orientação que eu dou. E aí esse cliente chegou para mim e disse, cadê os seus laudos da fisioterapia? Que o problema dele era no joelho. Ele disse, o meu caso não é indicado fisioterapia. Aí eu fiquei, sério? Só que aí... E eu nunca tinha escutado falar nisso. Será que existe alguma chance disso ser verdade? Difícil. Muito difícil. É, né? Muito difícil. Eu desconfio desde o princípio. Ou ele não foi ao médico, ou ele tem que trocar de médico. Certo, assim, em relação a essa questão de tratamento, eu já peguei laudo de ortopedista dizendo uma patologia ortopédica, hernia discal, que o paciente não podia fazer fisioterapia. Que não conseguia fazer fisioterapia, né? E a fisioterapia, existe a parte da fisioterapia analgésica que ajuda com as dores nessa fase aguda, onde o paciente não consegue se locomover, tem dificuldade, né? Tudo isso. Então, assim, descartar a fisioterapia é descartar uma arma que você tem no tratamento dessa patologia, dessa crise de dor, né? Então, assim, isso é muito complicado. Tem mudado muito, mas tem muitos médicos antigos que ainda são dessa de, não, é repouso absoluto. Sim. Depende muito da abordagem, no caso do profissional que tá ali Isso, acompanhando. é muito relativo. Então, por exemplo, esse exemplo do meu cliente, se foi o médico que disse que não era para ele fazer fisioterapia, por isso que ele não fez. Aí a gente leva em consideração. Porque o que tá na lei? O segurado do INSS, ele é obrigado a fazer o tratamento prescrito pelo médico assistente. Se não foi prescrito, como é que eu vou exigir que ele faça? Até porque ele não vai ter conhecimento técnico pra se autotratar, né? Tá? É importante, presta atenção. O bom é que como a gente atua assim em vários casos, aí vai puxando, aí vai lembrando de um caso. Assim, não, mas isso aqui, isso assado. Aí a conversa vai fluindo. Senão a gente vai ficar até 10 horas da noite aqui. É excelente. Não, eu não tenho mais dúvidas. Eu acho que a gente conseguiu abordar a questão do monoculado, autista, da ortopédico, das situações que ocorrem da aquisitação. Acho que vai ser útil para
vários tipos de... Até os próprios médicos. Sim. Que poderiam ir pra essa área, que a gente carece demais de especialista. Todo mundo que eu vejo que é especialista em alguma coisa... Tu não quer te cadastrar pra ser perito? Eu assunto com todos os médicos possíveis e imaginários pra se o pessoal cadastrar. vê muito como dor de cabeça, né? Tem gente que não gosta muito de... Tá lá, fazendo lá, tá observando, tá procurando tanto, né? Sim. Ele tem uma pegada realmente mais de medicina assistencial. Perícia médica é para quem gosta. Porque assim, muita gente às vezes, hoje em dia, tá nessa história de muito marketing, propagandas, né? Sim. Promessas mirabolantes. Mundo glamuroso. Exatamente. Aí o pessoal chega assim, você vai trabalhar com perícia médica, você vai fazer 100 mil em um ano, né? Vai ficar rico, vai trabalhar só de casa. Ei, trabalho é trabalho. Pode ter funcionado para uma pessoa, 2, não sei, 3, 4. Não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Não é porque a gente tem um dono de supermercado no Maranhão, né? Que começou lá de baixo, que hoje tem uma das maiores redes de supermercado do país. Não é porque deu certo para ele daquele jeito, que se tu fizer igual vai dar certo para ti. Sim, com certeza. Infelizmente, o mundo é assim. As oportunidades existem, mas não acontece tudo do mesmo jeito igual para todo mundo. Bem redundante assim mesmo. Não é igual. Então assim, se tu tá achando que tu vai trabalhar com perícia médica porque é moleza, não é moleza. E porque hoje a pessoa sempre quer aquele atalho, né? É trabalhoso. Ela sabe. Não, eu imagino, por isso eu perguntei. Quantas perícias são no dia, se leva pra casa? Porque se leva pra casa já é um trabalho extra, que eu não vou terminar naquela hora, eu vou ter que deixar pra fazer depois. Tem umas que são rapidinho, mas tem umas que dão trabalho. E eu te digo até onde é o maior trabalho. É achar data de início da doença, data de início da incapacidade e momentos anteriores em que o autor foi incapaz. Tu leva sempre alguém pra ir digitando pra ti ou tu fica sozinho? Eu mesmo faço tudo. Hoje, de vez em quando ela vai e ela me ajuda a organizar os documentos dos autores antes de entrar na perícia. Eu já levo os meus clientes organizados, porque... Eu mando. Quando ele vai no atendimento, que ele fecha cronológica. que ele fecha o contrato, eu deixo organizado. 2 vezes isso aconteceu. Sério? Em todas as perícias que eu fiz. Cliente, todo dia... Se a perícia é à tarde, vai de manhã. Se a perícia é de manhã, vai no dia anterior. A não ser que ele não vá, porque eu não tenho como abrigar. Vai no escritório, eu organizo, separo os laudos das receitas, se ortopédico tem fisioterapia, o laudo do fisioterapeuta, coloco o post-it, fisioterapia. Por exemplo, se ele digamos, tem problema psiquiátrico e ortopédico, separo os psiquiátricos dos ortopédicos, vou fazendo tudo bonitinho. O quesito, imprimo, assino, ainda escrito. Doutor, segue os quesitos, porque os meus primeiros quesitos, eu acho que quando eu comecei a atuar, os meus primeiros 20 processos, ninguém me respondia. Gente, mas qual é o meu problema? Eu achava que o problema estava comigo. Eu disse, agora eu já sei. Eu vou imprimir e mandar o cliente entregar na mão do perito. Aí que eu comecei a ser respondida. É muito raro o perito abrir o processo. É tanto que eles dizem, você tem que levar todos os documentos no dia da perícia. Porque é ali que o perito vai olhar. Eu sempre abro. Exceção, com certeza. Máxima do direito. O que está nos autos está no mundo. O que não está nos autos não está no mundo. É raríssimo. É muito raro. Os meus... Só os mais recentes deixaram de ser respondidos. Eu tive muito laudo recente da Justiça Federal que não foi... Não, quando passa e tá bonitinho, eu não quero saber. Agora, quando não passa, direito fundamental à prova. Não é hábito que a hesitação do advogado nas previdenciárias serem respondidos. A não ser que pontualmente o juiz peça. Aí quando vem justamente o laudo pericial, pelo problema que eu disse para vocês. Os advogados, às vezes, repetem muito as coisas. Tipo, tem quesito da parte autora que realmente, poxa, tu vê assim, caramba, esse aqui realmente deve ser respondido, precisa ser respondido. Mas tem quesitação que até o juiz, acho que ele olha e diz, mas isso aqui é a mesma coisa que já tá no outro. Mas sabe de uma coisa que já aconteceu em processo meu? É curioso. Existiam 2 perguntas iguais
a deficiência no laudo judicial. Respondeu diferente. Ele respondeu não. No meu tinha a deficiência, sim. Aí eu tive que impugnar, né? Como é que em um ele tá dizendo que não e no outro ele tá dizendo que sim? Foi... complicado. É porque o nível tá baixo, então a gente tem que ser rasteira. Às vezes algumas perguntas... Porque eu tenho essa ciência... Pra mim, que se o quesito tá no processo, ele vai ver a documentação que eu juntei no processo. Então, se ele se esqueceu de qualquer coisa que o periciano falou, no laudo médico que tá lá, nos exames, ele vai identificar alguma coisa. Então, ao responder os meus quesitos que estão no processo, ele vai ser obrigado a se debruçar sobre o caso. Isso aí é uma coisa que também é um dos motivos pelos quais eu gosto de ver os autos do processo, tá? Às vezes, tem umas quesitações que pode até não ter nada com nada. Mas se o juiz inculcar com aquilo ali e tu não conseguir responder porque tu deixou passar uma coisa que tu nunca imaginou que alguém fosse perguntar, Sim. isso prejudica o teu trabalho. Sim. Né? Porque a quesitação é o ponto X. Quesitação e conclusão são o ponto X do laudo pericial. Né? Sim. Quando é que uma quesitação ela pode direcionar uma perícia? Olha... No caso dos advogados, né? Nem digo a judicial, mas a dos advogados. Assim, a quesitação, ela sempre tem esse poder de direcionar. Só que ela não limita. Sim. São duas coisas diferentes. Por exemplo, tu pode fazer uma quesitação que quando eu for fazer uma perícia, ela vai me direcionar para observar aquilo que você quer que eu observe. Que você tratou como um ponto importante, um ponto alto daquela avaliação. Mas ela não vai me limitar a olhar só para aquilo. Né? Então, assim, tem que ter consciência que são coisas diferentes. Porque, às vezes, aquele ponto alto que tu quer que eu olhe, relacionado com outro ponto, ele não vai fazer muita diferença para análise. Entendeu? Às vezes, tem outras coisas que a gente acha que não são tão importantes, mas que são extremamente importantes. Excelente. Agora eu realmente não tenho mais dúvidas. Antes que apareçam mais dúvidas, eu não tenho mais dúvidas. Gostei demais. Foi. Enriquecedor. É um prazer para mim. E eu acho assim que tem que existir mesmo esse diálogo, tá? Porque como eu falei para vocês, não deve se tratar, o advogado e o perito, eles não devem se tratar como se estivessem se degladiando o tempo inteiro. Tá? Eu acho que o nosso problema é mais com assistente social. Eu nem tinha, mas eu passei a ter. Eu acho que né? Umas situações às vezes estressam a gente, mas a gente tem que saber digerir aquilo ali. Às vezes é porque quando tá muito recente, a gente fica muito Sim. chateado. Excelente. Não, mas o trabalho ele é colaborativo. É interessante a gente saber o que o perito médico analisa pra gente poder trabalhar direito. Sim, com certeza. Né? Ter um pouquinho mais da visão da questão da perícia médica. Né? E pode até gravar um infoproduto voltado para os advogados. Eu estou pensando nisso ainda. Ainda estou elaborando como seria, né? Cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar. Treinamentos, consultorias, né? É muito bom, porque benefícios por incapacidade é um rol gigantesco. Sim, com certeza. Principalmente quem trabalha no previdenciário. Acho que é o cargo-chefe do meu escritório, acredito que do teu também. Não, do meu é salário maternidade. Salário maternidade? Lá do escritório é incapacidade. Maioria esmagadora E a maioria é ortopédico ou psiquiátrico. Mas ortopédico e psiquiátrico tá no topo. Tanto é que é o primeiro que você aprende a fazer. Psiquiátrico nem tanto, porque muita gente ainda tem muita dificuldade e tem gente que não gosta mesmo de psiquiatria. Sim. A realidade é essa. Né? Mas tem uma demanda reprimida gigantesca de psiquiátrico. Ortopédico não é nem a demanda reprimida, que a demanda é muito grande. Mas o psiquiátrico é reprimida mesmo, porque não tem muito profissional para fazer, que queira fazer. Tem profissional que, só não faz psiquiátrico. Inclusive, algumas decisões dos tribunais recursais, eles têm entendido que casos
que necessitam de médico especialista são os casos de doenças psiquiátricas e doenças raras. Eu já olhei isso aí, não foi nem sobre doenças psiquiátricas e doenças raras. Eu já olhei sobre doenças psiquiátricas e doenças oftalmológicas, né? Mas assim, a psiquiátrica sempre figurando. Sim. Aqui Mas em São isso Luís acho que só depende- tem um como eu tô te falando. oftalmologista como perito. Depende muito dessa questão do treinamento. Sim. Tipo, eu não sou psiquiatra, mas eu fiz um treinamento só voltado para perícia psiquiátrica. Curatela, previdenciária, só não a criminal, porque realmente eu não gosto muito mesmo. Mas, curatela. E assim, o professor do curso que eu fiz, foi até o psiquiatra que fez a perícia do Adélio Bispo. Sim. Nossa, eu acho que ia passar o autor já perguntou. Foi o psiquiatra forense que fez e não sei, acho que foi esse ano. Ele até ganhou o prêmio no Congresso de Psiquiatria de melhor laudo forense. Eu acho que o pessoal que faz os laudos da Suzane von Richthofen também, porque já teve tanta conclusão assim que ela é... São psiquiatras forenses, né? Eu acho aí um negócio uma massa. especialização. Tá aí, ó, psiquiatra forense é um tipo de residência que ensina realmente sobre a questão da perícia. E também tem aqueles médicos, que eles têm a especialização em medicina legal e perícia médica, né? Esses também têm um treinamento mais adequado à realização de perícias. Quantos, assim, que tu sabe, quantos peritos forenses em psiquiatria tem aqui? 0. Não faço ideia. Porque, assim, em alguns tribunais no país, eles disponibilizam uma lista dos peritos cadastrados. Aqui isso não acontece. Na Justiça Federal não tem. Eu já procurei, mas não consegui achar. Então, não tenho como te precisar. No TJ também, Maranhão também procurei, assim, não consegui ver, não. No Piauí ele já tem uma lista... Acho que, não sei se na Bahia também eu olhei, parece que tem na lista. Muito bom. Então, doutor, a gente agradece a sua participação no podcast. Foi, Eu é que agradeço. como, usando as palavras da doutora Laila, foi um conteúdo riquíssimo. Eu acho que a gente deveria gravar outro Bom. episódio com mais... Estamos à disposição. Voltava para outro assunto específico, abrir uma caixa de perguntas, viria o que o povo tá querendo saber. Porque eu tenho Aproveitando o certeza... recesso do judiciário. Pois é, não. Eu tenho certeza que depois desse podcast, a gente botando corte, o pessoal vai começar a perguntar e perguntar Eu muito. imagino que sim, com certeza. Muita dúvida, muita coisa. Doutor, nós agradecemos a sua presença hoje aqui no podcast. Foi um conteúdo riquíssimo. Eu tenho certeza que teremos que gravar novamente, né? Com a doutora Estou à Laila. disposição. Eu é que agradeço a oportunidade, tá? A doutora Laila mencionou. Vão surgir muitas dúvidas, certo? Ok. E para aproveitar que nós estamos sendo patrocinados agora, Pela primeira vez. nós queríamos lhe entregar um presente. certo? Muito obrigado. Um presente da Criativa Eventos, que agora é Criativa Conceito, especialista em papelaria. Obrigado. A gente espera que o senhor goste, tá certo? Com certeza. E encerramos hoje o nosso quarto episódio do podcast e até a próxima.